Olá, meus queridos. Queria compartilhar com vocês uma mensagem que fala sobre o amor de Deus, o amor de Cristo pela humanidade. A imensidão desse amor, até onde vai esse amor. Talvez você não meditou, você conhece, mas você não meditou a fundo nesse tão sublime, tão precioso amor. O amor de Deus, o amor do Criador, do Eterno, por toda a humanidade. E eu não sei, e também não estou preocupado em saber quantas visualizações esse vídeo vai ter. Talvez uma pessoa só, ou duas, ou três, ou talvez só uma pessoa vai assistir esse vídeo. E essa uma pode ser você. Eu gostaria de pedir um favor, que você meditasse, que você tivesse o intuito, a boa vontade em divulgar este vídeo para evangelizar alguém. Principalmente o texto de João 3,16, o coração da Bíblia. Que eu peço que você possa evangelizar seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, seu colega de trabalho, da faculdade. Que você possa evangelizar todas as pessoas, de alguma forma, usar esse texto, imprimir, utilizar um folheto, colocar numa barraca, colocar não sei, no armário dos seus colegas de trabalho, entregar a alguém, falar de João 3,16, falar do amor de Deus, falar principalmente desse texto. Eu peço essa gentileza, esse favor, que você divulgasse. Estou te estimulando a divulgar esse amor, a evangelizar, a pregar, a usar João 3,16, a falar do sacrifício vicário, sacrifício substituto, remidor, redentor de Cristo Jesus pela humanidade. Talvez esse vídeo tenha uma visualização só, ou duas, a minha e a sua, mas eu peço que você junte-se a mim e divulgue no WhatsApp, no Instagram, no Face, vincule no site se você o tiver, até copie esse vídeo e jogue no seu canal do YouTube, que você me ajudasse nesse sentido e pregasse, né, o amor de Deus no Face, escrevendo, compartilhando no Facebook, no Twitter, no Instagram. Também, não só esse vídeo, mas o texto em si da Bíblia de João 3,16, que você evangelizasse. Eu venho aqui te pedir esse favor, que você também juntasse a mim, se junte a mim e tenha esse objetivo de evangelizar, de ganhar almas para o reino de Deus, ok? Vamos analisar aqui João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, às vezes nós lemos, mas não analisamos a fundo. Deus amou o mundo, o amor é a essência de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira sublime. Esse tal quer dizer, no original, uma maneira incomparável, uma maneira que você não tem como explicar. Uma maneira inigualável, como que ninguém jamais amou e nem amará. Uma maneira, um amor ágape, um amor incondicional, um amor sublime, um amor que não tem como você explicar. Um amor muito grande e dessa tal maneira que ele deu seu único filho, seu filho unigênito, Cristo. Então foi um presente, ele deu uma dádiva para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você nunca recebeu um presente, talvez pessoas não tiveram infância, não tiveram oportunidade de ter presente, mas Deus deu esse presente para a humanidade. E hoje Ele oferece para você, oferece para mim, oferece para todos
a oportunidade de salvação, ofereceu Cristo, e até hoje está oferecendo, agora mesmo, nesse exato momento, Cristo, Jesus, para o mundo. Por isso que eu pedi e peço para você divulgar João 3,16, que você juntasse a mim nessa nobre missão de pregar João 3,16, pregar o Evangelho, pregar o coração da Bíblia, pregar o amor de Deus. Aqui diz, para que? Qual a finalidade? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, é necessário ter fé, uma fé genuína, uma fé que você faz com que você creia nele, que você obedeça a ele, que você ame ele, que você confie nele, que você dependa dele, que você se refugie nele, que você se reporte a ele, que você tenha uma vida de aliança com ele, de pacto, de um acordo, de um envolvimento e, mais do que isso, um compromisso com ele, com a palavra dele, que é impossível amar a Cristo e não amar a sua palavra. E é necessária a fé e a vida eterna, a vida com Deus. O oposto é a vergonha e desprezo eterno, o inferno, o sofrimento eterno. Esse perecer para que não pereça, mas tenha vida eterna, não pereça. Ou seja, o lado ruim, o inferno, a perdição eterna. Mas para que não pereça, para que não vá para o inferno, mas tenha o quê? Uma vida eterna. O desejo dele é você ter vida e vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Uma vida boa, uma vida agradável, uma vida farta em todos os sentidos. E principalmente, morar um dia com Deus, estar com Ele para todo sempre, para toda a eternidade. E é possível, muitos estão dentro da igreja há anos e não está salvo. E talvez não ser salvo. Em Mateus 7 você lê algo a respeito. Mas a salvação é para todos, para os que estão fora da igreja e alguns que estão na igreja e infelizmente estão perdidos, estão enganados, achando que estão salvos apenas porque frequentam uma religião, porque frequentam uma igreja, frequentam uma instituição religiosa. Estão ali, é importante estar em comunhão, mas é importante também ter a certeza da salvação, a segurança da salvação. Ter certeza que está firme com Deus e Deus vai estar firme com você. Que você vai ter compromisso com Ele e vai ter compromisso com você. Esse amor é para que todo aquele que crê, aquele que tem uma vida de aliança verdadeira, genuína com Cristo. Vamos ler aqui, então, o presente, né? Cristo, né? E por consequência, a vida eterna é o passaporte para a vida eterna. João 5,24, esse é João 3,16, João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele que ouve a minha palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e crê naquele que me enviou, Cristo, né, Deus, né, que enviou Jesus, tem a vida eterna. E não entrará em quê? Em condenação, como eu falei anteriormente, o inferno, a morte, o local onde estão os demônios, o diabo, os seus anjos. Não entrará em condenação, condenação eterna, o inferno. E posteriormente o lago de fogo e enxofre, mas passou da morte para a vida, ou seja, da morte espiritual para a vida, uma nova vida com Cristo, uma vida de ser morto espiritualmente falando para ser uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Se estamos nele, ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Ele dá acesso à vida eterna. Ele é vida. Ele nos dá uma vida espiritual. Se vivermos nele, temos vida. Se não vivermos nele, temos morte, ou morte espiritual. Então, é um texto também muito interessante. Não entrará quem crê nele não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. João 10, 28, eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele dá o quê? Cristo se doou, ainda dá para você a oportunidade de entrar na glória dele, no céu dele. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. A vida eterna com Cristo. E nunca hão de perecer, ou seja, morrer eternamente, a morte eterna, o inferno. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Satanás, o diabo e seus anjos, a tribulação, a angústia, dor, nada pode nos separar do amor de Deus, como fala em Romanos, né?
Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, a extensão, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E todo aquele que ninguém pode arrebatar das minhas mãos, ou seja, quando nós somos dele, estamos com ele, firme com ele, Satanás não tem poder sobre os seus ungidos, aqueles que estão debaixo da sua tutela, debaixo da sua proteção. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? João 11, 26. Quem vive, crê nele e vive nele, nunca morrerá, ou seja, morrerá eternamente. Vai estar vivo, uma vida abundante, uma vida espiritual e também terá vida eterna. Ou seja, não morrerá. Morrerá o quê? Eternamente. Espiritualmente, aqui na terra, uma morte temporária, espiritual. E se morrer sem Cristo é uma morte eterna, horrível. É o inferno, propriamente dito. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito 1:2, uma esperança de vida eterna. Temos o quê? Esperamos o quê? Uma vida eterna após a morte com Cristo, ao qual Deus, o Eterno, o Criador, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha essa esperança, essa vontade de enviar Jesus para salvar a humanidade. Então, ele é um plano de salvação há milhares e milhares e milhares de anos, que Deus prometeu enviar Jesus para a remissão, o perdão dos pecados e a vida eterna. Então Deus é um Deus amoroso, um Deus que pensa nos seus filhos, que pensa no bem da humanidade, mas tem que crer, tem que ter uma aliança com Ele. 1 João 5, do 11 ao 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 12. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, do 11 ao 13. Deus deu a vida eterna para nós. Que diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, medite. Amém.